Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom. Surpreenda-se. Novos sabores. Muitas delícias. Estamos começando um novo ano e este é o nosso primeiro programa de 2015. Quero aproveitar a oportunidade para renovar o desejo de que as alegrias do Natal possam continuar presentes na vida de cada um dos nossos telespectadores, desses 365 dias do novo ano. E que todas e quaisquer dificuldades que possam nos acometer venham a ser superadas, tanto na vida pessoal de cada um de nós, como na vida do nosso país, que terá grandes desafios a enfrentar, principalmente na área econômica. No programa de hoje, eu entrevisto um comerciante ligado ao varejo. O lojista que assumiu no mês passado, dezembro, a presidência da CDL Natal e que está cheio de ideias para pôr em prática em benefício do comércio varejista e da própria entidade que preside. Refiro-me a Augusto Vaz, que vai nos falar de como ele viu o ano de 2014, o que ele trouxe de positivo para o comércio local e quais as perspectivas deste 2015, principalmente no segmento lojista que ele representa. Um ano que começa com uma perspectiva não muito alvissareira, com a economia brasileira repleta de problemas, precisando serem superados com urgência. Meu caro Antônio Augusto Vaz, presidente da CDL, você foi diretor durante 5 anos, foi vice-presidente durante 4, já tem, portanto, 9 anos de entidade e agora assume para um primeiro mandato de 3 anos. Eu quero inicialmente agradecer por você ter aceitado o convite e dizer da alegria que nós estamos tendo de começar o primeiro programa de 2015 ouvindo você, que representa um segmento importantíssimo do comércio local, tanto de Natal como do Rio Grande do Norte. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Nelson, na verdade eu que agradeço, é um prazer estar aqui no programa, ter um maravilhoso, uma audiência isso, fantástica. Então vamos bater um papo aqui sobre o comércio, sobre a CDL, né, sobre negócios. Mas, para começar, desde quando funciona o movimento lojista aqui no Rio Grande do Norte? Quando a gente fala em termos de CDL, a CDL está fazendo esse ano, dia 1º de maio, né, o dia do trabalho, é o dia do nascimento da CDL, ele está fazendo 54 anos. Então a CDL Natal já vai com 54 anos aqui no Rio Grande do Norte, né? Mas a gente fala de movimento logístico de uma forma geral, a gente tem que lembrar que existem outras entidades que também representam o comércio, que também representam o movimento logístico. A Associação Comercial, que fica lá na Ribeira, presidida por Itamar, ela é uma entidade, inclusive, mais velha até do que o CDL, ou seja, mais antiga do que o CDL. Então a gente vai ter aí várias entidades no meio comercial, no meio logístico, que algumas estão já perto de 60 anos, algumas mais novas, tá? Mas a CDL em si está nesses 54 anos. Lembrando que o movimento CDLista, que é como a gente chama o movimento, ele também está presente, além de Natal, no interior do estado, né? A primeira CDL fundada no Rio Grande do Norte foi a CDL Natal, mas a gente também tem hoje no estado 29 CDLs aí espalhadas pelo estado todo, que também representam o movimento. Essas outras CDLs são mais novas, elas foram fundadas depois da CDL Natal, mas que já também tem uma representatividade muito interessante na sua cidade. As CDLs, elas se reúnem em torno de uma federação, que é a FCDL. É saudável essa relação entre federação e as CDLs que existem? O interessante é que a eleição da CDL, ela acontece exatamente no mesmo momento que acontece a eleição da FCDL. Então eu estou assumindo agora, estou tomando posse agora, e na FCDL está tomando posse um amigo meu, digamos assim, ou seja, a Frânio Miranda, ele está assumindo a FCDL junto comigo agora, e eu acho que não dá para relatar nada tão próximo como, por exemplo, eu vou já citar, o Afrânio é o meu vice-presidente. Então, o presidente da FCDL que está assumindo agora é uma pessoa do mesmo grupo, que trabalha comigo no dia a dia. Então, eu acho que mais do que nunca a CDL e a FCDL vão trabalhar muito próximas,
né? A gente tem uma relação muito boa, ele está literalmente dentro da CDL Natal, então todas as ações que a gente tem aí programadas para 2015 e os próximos 3 anos, na realidade, que são os mandatos dos dois, a gente vai trabalhar muito próximos. Lembrando que a CDL Natal tem muito mais o papel de trabalhar no comércio local. A FCDL é muito mais um trabalho do Estado e unir as CDLs é um trabalho muito mais estadual. Mas mesmo tendo essas diferenças, todo mundo está com o mesmo fim, quer lutar pelo movimento logístico, quer lutar pelo comércio, né, pelo serviço das cidades. Então a gente acredita que vai trabalhar muito junto, sim. Perfeito. Ao lado, tanto como você falou, lembrou a Associação Comercial e também a própria Federação do Comércio, que fez o ano passado 65 anos. Exatamente. Eu quero aproveitar para mandar um abraço para o seu vice-presidente, que passa a ser o presidente da Federação, que é uma pessoa realmente, nosso querido Miranda. Um grande abraço para você e muito sucesso também na sua nova missão. Mas, Vaz, qual é o segmento comercial mais representativo hoje na CDL? Na CDL, a CDL é interessante. A CDL surgiu, na realidade, hoje é Câmara de Dirigentes Lojistas. Quando ela foi criada, há 54 anos atrás, chamava Clube dos Diretores Lojistas. Então, na realidade, era um clube, era algo muito informal, onde as pessoas se reuniam para discutir no comércio. No surgimento inicial da CDL, a gente vai lembrar de que a grande maioria eram lojistas, tá? Que tinham lojas, a grande maioria, no centro da cidade, e era muito de comércio de eletrodomésticos e roupas. Hoje, o segmento que mais está presente no comércio da nossa cidade é o segmento de vestuário, ou seja, o segmento de roupas. Mas quando a gente olha para a CDL hoje em dia, a gente vê que o segmento de serviço também entrou muito dentro da nossa entidade, né? Então, quando a gente fala hoje de Câmara de Dirigentes Lojistas, a gente considera o lojista também quem tem uma empresa de serviços, porque naquela época não era tão forte a nossa economia, mas hoje o serviço tem uma representatividade muito grande. Então, hoje, faz muito parte também da entidade, além do lojista, tá? Quem tem loja, quem tem um comércio propriamente dito, também quem tem um negócio de serviço, uma loja de serviço. E ainda o vestuário é quem representa a maior quantidade, se for analisar em termos de número, a maior quantidade de lojas dentro da entidade. Você dirige a Abracadabra, que é uma loja especializada em recepção de crianças. Exatamente. É área de serviço, Exatamente. portanto. Como é que está o crescimento dessa área? Na realidade, é um buffet infantil, né, onde a gente faz festas infantis. E é um segmento que teve um crescimento muito grande nos últimos 10, 12 anos. Tá? Ele passou por um período de expansão muito grande, especialmente nos últimos 6 anos, inclusive aqui na nossa cidade. Tá? E hoje é um segmento que ele já está, digamos assim, maduro. Se a gente analisasse esse segmento há 6, 8 anos atrás, era um segmento que estava em plena expansão, onde surgiu várias empresas, inclusive a minha empresa, que está completando 8 anos agora. Tá? Mas hoje era um segmento que já está maduro, a maioria das empresas que estão no mercado desse segmento, ele já tem uma certa maturidade, já tem uma certa forma de trabalhar e é um segmento que teve essa expansão muito grande no Brasil. E como a gente estava exatamente comentando, hoje a CDL está muito representada por serviços, né? O presidente que acabou de sair, ele é comércio puro, né? Que representa a loja vestuário feminino, que é a maior representatividade. Mas se a gente analisa o anterior, também era de serviços, que era da área de imóveis. Então você vê que a CDL está muito próxima, serviço e comércio de lojas. Ela surgiu com comércio de loja, mas hoje o serviço é muito presente, até porque representa muita coisa na nossa economia hoje. Ô Vaz, você assumiu para o primeiro mandato de 3 anos na CDL. Exatamente. Quais são os principais projetos que você tem para esse período de presidência? Nelson, eu tenho uma característica que é uma característica pessoal e que eu, lógico, vou levar para dentro da entidade, que é a característica muito forte de união, unir pessoas. Então, assim, um dos meus principais projetos é continuar essa união que já existe, mas transformá-la ainda mais forte. A gente tem hoje entidades que representam o comércio de uma forma geral, não só o lojista, como, por exemplo, a Fierne. A própria FEComércio de Marcelo Queiroz é uma pessoa que eu considero amigo meu. Então, a gente fala da Fierne de Amaro, a gente fala de Itamar, da Associação Comercial, tá? Não posso deixar de falar de George, do Sindicato, do Comércio Varejista, o próprio Afrânio, da FCDL. Então, são tudo entidades co-irmãs. Então, eu acho que eu tenho um papel muito forte de unir cada vez mais o movimento. Então, trazer essas pessoas para dentro de casa e que a gente possa ter uma voz única. Porque na hora em que eu vou conversar, por exemplo, com o governador do estado, o governador eleito agora que já tomou posse, eu preciso de ter uma voz única. É muito mais fácil chegar 6, 5 entidades representando o setor empresarial para pedir algo ao governador do que só a CDL, do que só a FEComércio, do que só a Fierne. Então, eu acho que a gente junto pode ser mais forte. Então, esse é um dos principais papéis. Além disso, eu tenho alguns pontos específicos, Nelson, que eu acredito que pode ser bom para o nosso comércio. Tá?
Então deixa ele me fazer só um pedido. Pois não. Nós vamos começar o segundo bloco, você Tranquilo, para a gente conversar. mostrando esses pontos, tá certo? Maravilha. Não saia daí, nós voltamos em instantes para esse segundo bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Mantenha-se bem informado sobre política, economia, gestão, artes, esportes e estilo de vida, acessando diariamente o blog Ponto de Vista, blog.devista.com.br, o blog do seu dia a dia. Sorvete é tudo de bom, mas sorvete Ester Bom é ainda melhor. Por isso construímos uma das fábricas mais modernas do Brasil, porque a Ester Bom se preocupa com cada detalhe para garantir qualidade para você. Experimente e surpreenda-se. Ester Bom. Vem aí mais uma edição do Circuito Verão, projeto realizado há 4 anos em Natal, Mossoró e Caicó pelo Sistema Fé Comércio, através do Sesc RN. Nos finais de semana de janeiro, a instituição oferecerá uma programação vasta e gratuita, incluindo esportes, cultura, recreação infantil e saúde. Vale a pena participar. Voltamos aqui à nossa entrevista com Antônio Augusto Vaz, jovem presidente da CDL. Encerramos o primeiro bloco, você ia falar sobre as suas principais bandeiras e certamente o telespectador agora está ávido para saber quais são essas bandeiras Vamos principais. conversar. Na verdade, são 4 bandeiras que a gente quer já nesse primeiro ano de gestão conseguir levantá-las, Nelson. A primeira delas é resolver a situação do estacionamento hoje da nossa cidade. A gente precisa de dar uma solução definitiva para principalmente o comércio do Alecrim e o comércio da Cidade Alta, ou seja, o comerciante está tendo dificuldade de receber o consumidor porque o consumidor não tem onde estacionar. Então, já abrimos um diálogo com a Prefeitura a respeito disso e a gente acredita chegar a uma solução, quem sabe até o final do ano. Um segundo ponto é a revisão do plano diretor. Vai acontecer agora em 2015 a revisão do plano diretor da nossa cidade e precisa ser revisto. Tá? A situação de se conseguir um alvará de funcionamento hoje para o pequeno comerciante está muito difícil. A situação imposta hoje pelas regras do plano diretor está se tornando inviável. Então, muitas empresas acabam funcionando sem alvará de funcionamento porque não conseguem tirar esse alvará de funcionamento. Então, a revisão do plano diretor seria a segunda bandeira. Terceira bandeira que está ligado também ao alvará de funcionamento é o Corpo de Bombeiros. É um dos nossos pedidos ao governador que seja agilizado o processo de alvará de reformas pelo Corpo de Bombeiro, porque hoje está demorando cerca de 6 meses. Tá? E a última delas, e não a menos importante, talvez a mais importante de todas, é a situação de segurança. Tá? Precisa ser revista a situação de segurança do Estado, tá? E consequentemente da nossa capital, porque está muito complicado para o comércio funcionar e a população, de uma forma geral, tendo dificuldades aí com a situação de segurança. Então, essas principais bandeiras que agora em 2015 a gente vai levantá-las e tentar colocá-las em prática. E nós desejamos que, de fato, você tenha sucesso, porque são bandeiras extremamente importantes e a população é que vai agradecer na hora que tudo isso for resolvido. Mas, Vaz, agora partir para uma coisa mais geral, como é que anda o varejo brasileiro? Nelson, eu acho que a pergunta você falou certo, é brasileiro. A gente não pode falar de Natal nem do Rio Grande do Norte, porque a situação é muito mais nacional. Tá? Os números de varejo não são números interessantes. Acabamos de fechar o ano aí e os números de 2014 foram números muito fracos, digamos assim. Houve crescimento, mas crescimentos pequenos. Tá? A gente fala de crescimento em torno de 2%, 3% nas principais datas comemorativas do varejo. Tá? E agora, Natal, a gente fechando o ano, alguns falando em resultado igual a 2013, outros falando em resultados piores, ou seja, houve redução no Natal de 2014. Então, isso é muito ruim
para o varejo, são números que a gente precisa crescer pelo menos igual à inflação, a gente está crescendo abaixo do que a inflação, então é preciso realmente ter um choque na economia, mas é muito mais uma questão nacional do que local. Tá? Então, estamos agora começando o ano novo, a equipe nova da presidente aí assumindo a parte econômica, a gente espera que realmente aconteça mudanças nessa parte econômica para que o varejo possa voltar a crescer e, consequentemente, quando o varejo cresce, ele traz a indústria junto. Tá? A indústria vai também passar dificuldades porque o varejo não está crescendo. Tivemos, no ano passado, o advento da Copa do Mundo. A Copa do Mundo foi um bom negócio para Natal? Não foi, se a gente fala em termos de negócio. Tá? A Copa do Mundo teve várias vantagens para a cidade, em termos de exposição turística, em termos de visitação. Se a gente fala em termos de negócio, a gente tinha uma expectativa diferente para a Copa do Mundo, Nelson. Então a gente tinha uma expectativa que a Copa do Mundo iria trazer turistas que iriam consumir no nosso comércio local. Isso não aconteceu, muito pelo contrário. O período de Copa do Mundo para o comércio local foi muito ruim, tá? Porque houve uma redução drástica de consumo. Né? Acabou acontecendo aqueles feriados que também acabou atrapalhando um pouco o comércio local e toda a parte de recursos foi desviada exatamente para a Copa do Mundo. Então, o comércio, de uma forma geral, ele teve prejuízo na Copa. Quando a gente analisa o fechamento do ano de 2014, a Copa do Mundo foi um dos principais fatores para a gente não ter fechado o ano tão bem. Então, para o comércio não foi interessante. Que coisa! Não posso falar que não foi interessante para a cidade, nem para o país, mas para o comércio, sim. Agora, você falou que em 2015, com todas essas mudanças no corpo de auxiliares, a partir da presidência da República, qual a perspectiva que você tem como dirigente logista, como dirigente da CDL, presidente da CDL, deste ano de 2015? Se a gente analisa o que os economistas estão falando, ou seja, a gente está num ano que não vai ser um ano tão interessante. Alguns chegam a falar que vai ser pior do que o ano passado, do que 2014. Mas é importante lembrar que está acontecendo uma mudança, né? A equipe econômica está mudando. Então eu tenho uma esperança, tá, como brasileiro, de que essa equipe econômica nova, quem sabe, pode fazer algumas alterações e a gente possa crescer. Hoje os dois principais gargalos da equipe econômica que tem que enfrentar é a inflação em alta, tá, e a inadimplência também em alta. Fechamos os números de 2014 também com números altos de inadimplência. Então, a inflação em alta corrói a renda do trabalhador e quando o trabalhador corrói, não paga, fica endividado. Quando ele fica endividado, não pode ir para o comércio. E se a renda dele está corroída, ele também não tem poder de compra. Então, são os dois principais pontos que a gente acredita que a equipe econômica pode rever e aí sim o comércio voltar a respirar novamente. Agora, lembrando que são mudanças que não acontecem do dia para a noite. Então, se realmente essas mudanças começarem a acontecer, a gente só deve sentir esse reflexo no segundo semestre agora de 2015. Perfeito. Não saia daí, voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre, o nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos, o nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado, há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Sorvete é tudo de bom, mas sorvete Ester Bom é ainda melhor. Por isso construímos uma das fábricas mais modernas do Brasil, porque a Ester Bom se preocupa com cada detalhe para garantir qualidade para você. Experimente e surpreenda-se. Ester Bom. Cuide do seu bichinho com carinho. Para isso, você pode contar sempre com o Amigo Bicho. O Amigo Bicho tem hospital veterinário 24 horas e atendimento médico com profissionais qualificados e em várias especialidades para cuidar do seu bichinho com excelência. Conte também com serviços de pet shop e venda de filhotes de excelentes linhagens, além do serviço de hotel para cuidarmos do seu animal de estimação com toda a dedicação. São 3 unidades para deixar seu bichinho em boas mãos. Amigo Bicho, excelência em cuidar com carinho.
A vida é bela e os bons momentos você pode aproveitar. Com tranquilidade e segurança, com a Promater você pode contar. Para as coisas boas da vida, sempre haverá um lugar. A Promater está ao seu lado, com a Promater você pode contar. Hospital Promater, um hospital completo, carinho e respeito pela vida. A Unicred Natal inicia 2015 desejando aos seus cooperados muito sucesso e êxito nas suas atividades profissionais, bem como também na vida pessoal e familiar de cada um. E reafirma o seu compromisso de estar sempre presente com o melhor serviço, o que já lhe valeu a aprovação com mais de 90% de satisfação dos clientes durante todo o ano de 2014. Se você quer saber mais sobre ela, basta ligar 4009-3535. E voltamos à nossa entrevista com Antônio Augusto Vaz, jovem presidente da CDL. Vaz, como é que se dá e aonde se dá a qualificação dos lojistas do Rio Grande do Norte? Hoje, a maior referência de qualificação do lojista do Rio Grande do Norte é o Sebrae. A gente não pode deixar de citar essa casa, porque hoje tem soluções ali espetaculares para quem quer empreender de uma forma geral. Então, sempre quando alguém vai abrir um negócio ou quer se qualificar com um negócio de gestão, diz, rapaz, uma sugestão, já do Sebrae, que lá você com certeza vai encontrar excelentes soluções. Nelson, agora de uma forma geral, a gente tem que entender que também não só o lojista, mas como a pessoa que trabalha no comércio precisa também se qualificar, o funcionário do lojista, né? Inclusive a CDL acabou de criar no seu ambiente 2 salas de treinamento exatamente para a gente fazer parcerias com instituições para começar a treinar, ou seja, a gente precisa ter pessoas treinadas em atendimento ao cliente, pessoas treinadas em usar um sistema para atender o cliente, ou seja, então é necessário também, além do lojista, o funcionário, tá, também ser treinado. E a gente acredita que ainda tem muita coisa a se fazer nesse segmento aqui na nossa cidade. Porque todas as pesquisas que eu tenho acesso, elas mostram que a questão principal é exatamente a falta de conhecimento, a falta de aperfeiçoamento das pessoas que trabalham nessa área. Isso me preocupa muito, porque eu acho que qualificação é fundamental, tanto para o lojista, como você falou, como também para o empregado, a pessoa que está lidando com o público. Contato mais diário. Né? A gente tem uma característica na nossa cidade de receber bem. Né? Agora, receber bem é diferente de atender bem, porque receber bem é uma característica pessoal, que você tem de simpatia e de educação. Ou seja, o potiguar já tem essa característica muitas vezes por natureza, mas atender bem é necessário algumas técnicas. E sim, essas técnicas precisam ser mais treinadas, ou seja, ainda tem muito espaço para a gente melhorar isso aqui no nosso estado e na nossa cidade. Ainda bem. Vaz, me diga uma coisa, os shoppings atrapalham ou atrapalharam os comerciantes tradicionais da cidade? Shopping tem uma característica, Nelson. É interessante, o shopping ele é bom e ruim ao mesmo tempo. Ele é bom porque ele lhe dá um ambiente em que as pessoas circulam com intenção de consumo, ele lhe dá segurança, ele dá estacionamento para o seu cliente. E ele é ruim no sentido de que tem um custo muito grande para o lojista. Né? Então, o lojista que ele decide para o shopping, sair da rua, ou ele decide começar a carreira em shopping, não importa, ele tem que entender que ele vai ter alguns benefícios, mas esses benefícios custam caro. Né? Então, é importante, de uma forma geral, para quem pensa em entrar no shopping, entender que os aluguéis vão ser caros, o próprio investimento de comprar uma loja é muito caro, né? O próprio nível de loja de acabamento é mais caro do que uma loja de rua. Então, tem que entender que você vai estar arriscando e arriscando mais. Quando você arrisca mais no mundo de negócios, de uma forma geral, quanto maior o risco, também maior o retorno. Então, o shopping quem normalmente se dá bem em shopping, quem entra em shopping se dá bem, normalmente tem um retorno maior. Mas, da mesma forma, quando entra no shopping e não se dá bem, tem uma queda, e muitas vezes é uma queda muito grande. Tem pessoas que acabam quebrando, pessoas que são comerciantes antigos da cidade, ou com pessoas que estão entrando no comércio agora, e decidem entrar em shopping, e aquele shopping muitas vezes é o motivo exatamente dele acabar quebrando na vida. Porque os custos são muito altos, as operações envolvidas são muito maiores, e se tomar um passo errado ali dentro daquela situação de shopping, muitas vezes para se levantar é muito mais difícil. Nelson. Então ele é bom e ruim ao mesmo tempo. Isso não é muito, talvez, por falta do conhecimento de uma palavrinha chamada planejamento? Com certeza, Nelson. O planejamento é um passo fundamental. Se eu vou entrar em algo que meu aluguel, eu estou saindo de uma loja de rua que eu pagava 2, 3 mil reais no aluguel de loja,
e estou indo para uma loja de shopping que eu vou pagar 12, 15, 18 mil reais, eu tenho que entender que eu tenho que ter um outro nível de operação. E eu tenho que entender que eu posso planejar aquilo ali. E com o planejamento eu posso enxergar, opa, é viável pagar aqui 12 mil reais de aluguel no shopping. Então, no planejamento mesmo eu posso descobrir, opa, não é viável para o meu negócio esse tipo de aluguel e nem entrar. Então, planejamento é fundamental. Então, se a gente fala hoje que várias empresas no Brasil fecham no dia a dia, especialmente empresas novas, a grande maioria delas, a principal é falta de planejamento. E sobre o aumento do comércio eletrônico, em que nível ele prejudica o comerciante tradicionalmente estabelecido? O comércio eletrônico ele é interessante, ele é negativo, ele acaba trazendo prejuízo para qualquer economia local. Principalmente quando você está num estado que tem menos vantagens competitivas, por exemplo, como o estado de São Paulo. Tá, que tem um ICMS mais barato. O imposto de São Paulo é mais barato, para quem não sabe. O lojista de São Paulo paga menos imposto do que o lojista do Rio Grande do Norte. Então, o que acontece? Na hora em que eu entro lá na internet e vou comprar numa loja daquela virtual, eu estou aqui no Rio Grande do Norte, tá? Eu vou e compro numa loja que muitas vezes está sediada em São Paulo e aquele produto vem de São Paulo aqui para a minha cidade. Eu, como consumidor, posso até estar ganhando, o produto fica mais barato, tá? Mas eu tenho que entender que muitas vezes eu também estou tirando faturamento de uma empresa local que pode vir prejudicar a nossa economia local. Eu não posso afirmar, dizer ao consumidor, não compre em São Paulo, porque é mais barato. Eu só tenho que alertar alguns pontos. Primeiro é que você está prejudicando um pouco a economia local e o segundo ponto é a questão de compras em lojas virtuais sempre corre algum risco. Então, o consumidor que decidir comprar por uma loja virtual tem que lembrar desse risco, dessa mercadoria muitas vezes não chegar conforme combinado, não chegar no prazo que foi acertado, ou muitas vezes até a mercadoria nem chegar em si. Então é necessário ter alguns cuidados e de uma forma geral sim, o comércio eletrônico ele prejudica um pouco o comércio local, mas a gente também tem que lembrar que os comerciantes locais também já estão entrando no comércio eletrônico, ou seja, eles também vão começar a abocanhar uma parte dessa fatia. Você não pode com seu inimigo, junta-se a ele. Exatamente. Isso é um ditado é o que a gente está fazendo. Como é que foi a contratação de temporários agora no mês de dezembro? Foi boa? Movimentou muita gente? Dentro daquele mesmo contexto que a gente estava conversando no primeiro bloco, a gente não está num ano tão interessante. Tá? A gente não tem os números oficiais porque ainda não foram divulgados pelas entidades que atuam exatamente nessa questão de emprego, mas a gente estava com a expectativa de algo em torno de 2.000 postos de trabalho aqui em Natal, tá? E 3.000 a 3.200 somando o Rio Grande do Norte. A gente acredita que o número pode ter sido um pouco abaixo do que foi esperado, exatamente por esse contexto de economia não tão interessante. E lembrando que boa parte dessas pessoas acabam sendo efetivadas agora no mês de janeiro, mas isso também depende do resultado do Natal, que também não foi interessante. Então, também essas pessoas que estavam com a expectativa de serem efetivadas agora, talvez um número menor, algo em torno de 10% a 15% acaba sendo efetivada. Quem sabe, quando a gente fechar esses números, deve ser um número também um pouco menor do que se esperava. Então, você vê como essa situação do comércio é interessante. Na hora que o comércio não vai bem, consequentemente, você também gera menos empregos. Então, é exatamente o reflexo que a gente está acontecendo agora. Perfeito. A última pergunta que eu vou lhe fazer, já por conta do tempo, infelizmente o programa passa rápido, e quando a entrevista é boa, passa mais rápido ainda. O que se deve esperar dessa nova geração de empresários potiguares? Nelson, a gente percebe hoje está entrando muita gente no mercado, inclusive lá na CDL a gente sempre traz, as pessoas quando vêm empreender em Natal, muitas vezes nos procuram, né, para conhecer o movimento e tudo. É interessante uma coisa, eu venho percebido, eu não tenho nada estatístico disso, é só uma percepção, muita gente vindo de fora, morar na nossa cidade e empreender. Né? Então você pega pessoas do Brasil todo que vêm aqui abrir negócio, porque acha bacana morar em Natal, acha legal morar em Natal, e vem e decidem empreender. Então a gente tem muita gente de fora atuando hoje aqui no mercado local, a gente tem pessoas aí, muitos empresários jovens entrando no segmento, a CDL Jovem, que é um braço da nossa entidade, muito forte aí, atuando exatamente com essa turma mais jovem. Né? Agora a gente tem que lembrar que quem está entrando agora precisa entender que a gente está numa situação econômica não tão interessante, mas também não quer dizer que não precisa de entrar. Mas quem sabe aquela dica que você deu, planejar melhor, pode ser a melhor situação de quem está entrando agora. Tá? Entender que talvez uma loja de rua seja melhor, talvez uma loja de shopping, cada uma vai ter vantagem e desvantagem em cima da outra, perceber as oportunidades, os segmentos que estão mais crescendo e assim por diante. Espaço para todo mundo sempre vai ter. Agora é necessário que o próprio empresário entenda que o grande principal resultado do seu negócio ter sucesso ou fracasso é ele próprio, e não o governo, a economia, o dólar, ou nada disso. Ou seja, ele é o principal fator de ter sucesso ou não. Perfeito, Weiss. Eu quero agradecer
mais uma vez, essa maravilhosa entrevista, que o telespectador certamente gostou muito, e principalmente o empreendedor, que o viu, absorveu muito da sua experiência no segmento do varejo. Muito obrigado a você pela sua presença aqui conosco, e a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, tenha um 2015 maravilhoso, e eu renovo os agradecimentos da sua audiência, razão do sucesso do Ponto de Vista. Sabendo que no próximo programa traremos aqui outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esterbom. Surpreenda-se. Novos sabores. Muitas delícias.